Bom dia, eu que agradeço o convite. Eu sempre falo que, na verdade, eu vim de STEP, que convidaram o professor Kripa, que é um dos meus chefes, mas espero corresponder ao trabalho que o professor Kripa faria aqui. Falar de um tema um pouco delicado também, até um pouco contraditório com o que foi dito até agora, mas vamos lá, a polêmica faz parte da ciência também. Primeiro, informação mais clara aqui, deixar claro que a maconha não é uma planta que tem só THC ou CBD, que tem mais de 100 canabinoides, são mais de 400 compostos entre terpenos e outras substâncias, mas só os canabinoides são mais de 100, então é uma coisa muito mais complexa do que está falando só do canabidiol e do tetrahidrocannabinol. E aqui uma imagem que eu já apresentei em várias aulas e os professores também usam, são todos canabinoides, que vocês não estão vendo o THC ali, são todos não psicotomiméticos, vamos chamar assim, ou não euforizantes. Então, a complexidade dos possíveis mecanismos de ação que a gente pode ver nas setas, mas também a possibilidade de usos terapêuticos de vários desses canabinoides. E mostrando um pouco da nossa ignorância do ponto de vista científico, que vários deles fazem efeitos que nós não sabemos nem explicar como que eles fazem, mesmo eles tendo efeitos nocivos ou terapêuticos. Tem que ter 3 mãos aqui para manejar. Comentou aqui dos Estados Unidos, isso aqui é um mapa bastante atualizado, são 50 estados, a gente tem praticamente 30 estados, com a capital mais Guam e Porto Rico, com permissão de maconha fumada, que eu estou falando da erva, para uso medicinal, estou falando primeiro vou falar dos outros, mas isso aqui é a maconha também. 18 estados recentemente aprovaram legislações por causa do canabidiol, especialmente com crianças com síndromes epiléticas graves. 9 estados com a capital legalizaram o uso recreativo. E, embora, do ponto de vista federal, que nos Estados Unidos, para quem não sabe, os estados têm certa autonomia, federalmente a maconha continua sendo ilegal. Então, aqui é um mapa para vocês terem ideia, está só o Texas aqui de fora, não é à toa que o Texas está de fora. Tem uma grande tradição de pensamento religioso, bastante ortodoxo, bastante, às vezes, limitado. E aqui a gente tem uma série de outros produtos com cânhamo, então e tem uma grande limitação nessas políticas que as pessoas estão chegando com as demandas dizendo, olha, a maconha melhorou minha dor de cabeça, ou a minha fibromialgia, então a ciência está tendo que correr atrás para ver se isso realmente é válido. Então aqui é um caso diferente do caminho normal da medicação, que é fazer os testes até ser aprovada, que a medicação já está sendo usada, digamos assim, e nós, cientistas, estamos tendo que ver o que está por trás desse uso, se é medicinal ou não. Aqui é o mapa da Europa, a situação também lá é bastante diferente, quer dizer, não é bastante diferente dos Estados Unidos, e são esses grupos de países que vão acabar ditando as regras para o resto do mundo. A gente vê aqui uma série de países que usam alguma forma vegetal da maconha, a gente tem aqui Israel, Alemanha e a Holanda, onde existe a maconha medicinal, efetivamente a planta. Na Holanda, não estou falando dos coffee shops, você pode ir a uma farmácia com a receita de um médico, tem 3 variedades de maconha, com mais THC, mais CBD e proporcional, é uso medicinal. Israel, o professor Rafael Mechoulam, que foi a pessoa que isolou o THC e descobriu o sistema dos endocannabinoides. Israel é um dos países do mundo que tem várias aplicações da maconha, erva medicinal. E aqui outros países com alguns produtos, aqui basicamente estão falando do Nabiximols ou Sativex, aprovado em mais de 20 países para dores, espasmos de esclerose múltipla, e aqui alguns países onde nenhuma dessas medicações é aprovado. Isso aqui é um pouco do que está acontecendo no mundo, isso aqui é lá na Holanda, isso aqui é o que se vende nas farmácias na Holanda, isso aqui é uma foto de clubes na Espanha, onde as pessoas estão se organizando independente do governo, vamos dizer assim, para ter acesso a medicações que às vezes não estão acessíveis. Aqui é a foto do Dr. Rafael Mechoulam, em Israel. Aqui a bandeira do México e do Uruguai, que recentemente legalizaram o uso medicinal, e o Uruguai já está com isso efetivo. O Canadá, que tem a maconha, sempre eu estou falando aqui ainda da erva, é maconha legalizada do uso medicinal desde 2003, e agora vai realizar a legalização não só do uso medicinal, mas também recreativo. E aqui outros países que têm legislações mais flexíveis, como a Índia, Jamaica e Argentina. Estou passando rápido porque realmente é pouco tempo. Isso é o que a gente tem de medicações registradas no mundo. Então, o que está em verde diretamente da maconha é o extrato, e em azul sintético. Então, nós temos o Marinol, por exemplo, é THC puro. É legalizado para os medicinais nos Estados Unidos da década de 80.
A nabilona é um análogo sintético do THC, legalizado nos Estados Unidos e no Canadá desde a década de 80 também, e outros países, para tratamento principalmente de aumentar o apetite em pacientes que têm AIDS ou diminuir a náusea de pacientes com câncer. Então, isso aqui a gente está vendo medicações com THC sintético aprovadas. Aqui a gente tem o Sativex, na verdade a medicação que chegou no Brasil em janeiro, aprovada pela Anvisa, que é um extrato de proporção 1:1 de THC e CBD, então a gente está vendo aí o THC presente de novo. Aqui o CBD, o Epidiolex, que é o primo do Sativex, é só o CBD puro, é a substância que está sendo testada nesse momento agora em vários países para tratar diferentes síndromes de crianças que têm epilepsia, síndromes graves, como Lennox-Gastaut e Dravet, então os resultados são bastante promissores. E, bom, a gente vê aqui que isso aqui é uma publicação que já tem alguns anos, mas a gente vê que realmente há algumas décadas, especialmente no caso dessas medicações, a gente já tem medicações derivadas da maconha presentes no mercado. Esse é um gráfico que reúne. Eu vou falar rapidamente aqui do canabidiol, que na verdade é a menina dos olhos da nossa pesquisa lá em Ribeirão Preto. É o professor Antônio Zoardi, um dos pioneiros, já na década de 80, com o professor Isaldo Carlini, já fazia pesquisas mostrando que o canabidiol e o THC têm efeitos diferentes e efeitos medicinais. É muito interessante que nós brasileiros produzimos o primeiro estudo em humanos, que eu não trouxe para mostrar aqui, mostrando que o CBD tem um efeito antiepilético. Isso foi em 1980, né, o ano que eu nasci. Aí agora, em 2018, que a gente está realmente vendo que isso é efetivo. Então, né, os brasileiros, mais uma vez, aí sendo pioneiros, mas quem faz o estudo grande lá fora, né, não somos nós. Então a gente vê realmente reduções significativas das convulsões nessas crianças, são síndromes bastante graves e com dificuldade de tratamento. E falar também, né, porque eu estou aqui falando dos efeitos adversos. Então, no caso do CBD, do canabidiol, os efeitos adversos são significativos no sentido de ocorrência, não de gravidade. Então, a maioria deles, isso a gente já viu também nos nossos estudos em Ribeirão Preto, com saudáveis, a sonolência é o que mais aparece, aqui eu estou falando de canabidiol puro, não tem THC. E esses efeitos gastrointestinais, eu tenho um palpite pessoal que pode ser pela formulação, que o CBD é administrado geralmente em forma de óleo, porque nos estudos que fizemos com outras formulações de CBD não aparece. E a gente vê aqui que realmente, até nas próprias convulsões, parece que houve um aumento em alguns pacientes. Então também é deixar claro para as pessoas que estão assistindo que o CBD, por mais que tenha todo esse potencial, não é uma bala mágica, não é algo que funciona para todas as pessoas que têm epilepsia, talvez seja para algumas síndromes específicas, mas é uma substância bastante promissora e que tem um perfil de efeitos adversos mais favorável que o THC, e nem por isso o THC deixa de ter efeitos medicinais também. Isso aqui é uma coisa muito importante, considerando principalmente quem vai trabalhar, o canabidiol está chegando, vai chegar cada vez mais rápido no nosso país e no mundo. Isso é uma coisa preocupante, porque embora o canabidiol não tenha os efeitos euforizantes ou psicotomiméticos do THC, ele é um grande inibidor de enzimas hepáticas, então ele pode produzir interações medicamentosas. Então, ao meu ver, esse é um dos maiores cuidados do ponto de vista de reações adversas com o canabidiol, que a gente vai ter que tomar cuidado. Todos esses estudos que estão sendo feitos com esses pacientes, eles estão tomando as medicações antiepiléticas, então é importante a gente conhecer o metabolismo dessas substâncias. O THC, isso aqui está na página da Anvisa, então realmente a gente pode fazer, ele está liberado para fazer pesquisas e com fins médicos também. Então a gente tem aqui, na verdade, a Anvisa liberando, esse aqui é o Sativex, ou Nabixmols, que vai ter esse outro nome Mevatia aqui no Brasil, que é uma proporção de CBD e THC juntos. Isso aqui é um gráfico que mostra os efeitos a curto prazo e a longo prazo da maconha, uma revisão de 2015. Como já foi falado aqui, questões de acidentes, o uso na gravidez é totalmente não indicado, inclusive já tem evidências bastante recentes que pode diminuir o peso das crianças. E aqui a gente está falando aqui dos efeitos, isso aqui eu estou falando de maconha recreativa, isso aqui não é medicinal. Aqui a psicose já foi comentada, risco de depressão, problemas cognitivos, de educação, mas isso aqui é uma meta-análise, a meta-análise mais recente, mais completa que eu conheço atualmente de usos medicinais de canabinoides. Eles não só relataram, aqui a gente vê quase 80 estudos, eles não só relataram as possíveis indicações e efeitos terapêuticos, mas também os efeitos adversos. Então a gente vê aqui, isso aqui é uma evidência que eu acho bastante interessante mostrar, porque isso são estudos controlados, não são estudos observacionais, não são estudos transversais, são estudos clínicos. E a gente vê marcado em azul que a maioria, né, dos efeitos são muito parecidos aos efeitos da maconha em si mesma. Então, isso também mostra
que as substâncias são as mesmas, os efeitos adversos são muito parecidos e que não necessariamente não devam ser explorados como medicação. Então, esses são efeitos considerados tolerados, bem tolerados pelos pacientes. Então, embora a gente, num contexto recreativo, isso possa ter um impacto diferente, não nega a possibilidade dessas substâncias e com esses efeitos também serem utilizadas do ponto de vista medicinal. Então, só agradecer aqui o convite mais uma vez. Eu sei que eu passei rapidinho, mas realmente é muita informação para sintetizar em pouco tempo e vou estar feliz em debater com vocês qualquer pergunta que vocês tiverem. Obrigado.